Oi. Antes de começar, um aviso. Esse episódio fala sobre suicídio e sofrimento mental. Se você está passando por um momento difícil, a melhor coisa é buscar ajuda. A forma mais rápida e fácil de conseguir essa ajuda é ligando gratuitamente em qualquer hora do dia ou da noite no número 188, que é do CVV, Centro de Valorização à Vida. Agora, sem mais delongas, o episódio de hoje. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oiê, Oi, Laura. Oi, Júlia. você tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo? Mas tá bom o áudio? No começo de março, eu fui procurado por duas estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Você tá desconfiada do seu próprio áudio? Cara, eu sempre tenho essa dúvida. Júlia Magalhães e Laura Miranda. Então, Elas me escreveram porque tinham topado com uma história completamente estranha, curiosa e distópica, ou seja, uma história perfeita para a Rádio Escafandro. vou voltar um pouco no como a gente descobriu essa pauta. Foi de um jeito muito aleatório, eu vi um vídeo no TikTok. Essa que tá falando, que começou a puxar o fio desse gigantesco novelo emaranhado no subterrâneo do mundo virtual, é a Júlia Magalhães. Caí nesse lado obscuro do TikTok do nada. E o que ela encontrou foi um universo tão estranho que no começo até quem tá mergulhado ali não consegue encontrar uma definição exata. Os shifters, eles definem o shifting como a gente ir para uma realidade paralela, uma realidade alternativa que é experienciada tão real quanto esta. Essa é a psicóloga e produtora de conteúdo shifter, Fernanda Calvete Correia. Então, a pessoa geralmente vai em estado de sono, né? Quando está dormindo, vai para essa outra realidade, mas também tem métodos que fazem as pessoas irem mesmo quando elas estão acordadas, é o que eles relatam, né? E daí a pessoa escolhe para qual realidade ela quer ir. Então é como se todas as realidades estivessem disponíveis. Os shifters vêm dessa forma, né? Mas podem ser muitas coisas, né? Pode ser isso, pode não ser. Certo. Talvez esteja estranho demais até para os padrões da Rádio Escafandro. Eu poderia dizer que vai ficar menos estranho, mas eu estaria mentindo. Em vez disso, eu prefiro dizer para você manter a calma, segurar na minha mão e vir comigo, que no final você vai entender tudo. O que você viu? Qual foi a primeira coisa que você viu, se lembra? A primeira coisa que eu vi foi um vídeo de uma pessoa falando a rotina dela na DR. Então ela tava numa Famous DR, onde a pessoa é uma pessoa famosa. Ela era membro de um grupo de K-pop. E aí era um negócio, ela narrando. Me ajuda um pouco. Começa do começo, assim, tipo... Ah, tá. O que é DR? A DR é a Desired Reality, que é a realidade desejada para uma pessoa que faz o shifting. Ah, Então, essa pessoa estava contando o dia dela na DR que ela tinha conseguido ir, onde ela era uma pessoa famosa de um grupo de K-pop. Calma. não, pera. Volta um pouco. Vamos imaginar que as nossas avós estão ouvindo a gente. Ó. Você entra no TikTok e aí tinha um vídeo. Um vídeo. E aí essa menina tava falando sobre alguma coisa, é isso? Essa menina tava falando, fez um vídeo onde ela narrava e passava imagens assim, que ela pegou no Pinterest ou no Google, pra ilustrar a história que ela tava contando sobre um dia que ela passou na realidade desejada dela do shifting, em que ela era famosa e era tipo membro de um grupo de K-pop. K-pop é a música pop coreana, sucesso estrondoso entre jovens humanos. Você sabia o que era essa coisa de realidade desejada? Não, quando eu vi esse vídeo, não. E aí eu fiquei tipo, tá, mas o que que é? E aí tinha muitos comentários de, ai, porque eu queria muito conseguir ir, como que vai, qual método você usou. E aí eu fui pesquisar o que que era, porque tinha no TikTok, ali nos comentários, fica uma sugestão de busca. E aí eu cliquei e era tipo, o que é shifting? E aí apareceu um mundo novo e eu vi perfis que tinham 100 mil seguidores. Apareceu tantos vídeos brasileiros quanto vídeos gringos, a maioria deles é em inglês. E os vídeos, assim, tipo, com 3 milhões de visualizações. Tem um vídeo muito famoso que eles atribuem ao início da viralização do Shift no TikTok, que é o vídeo de uma menina chorando, porque ela fala que ela ficou 8 meses em Hogwarts. Sim, a escola do Harry Potter. E aí ela voltou e ela não tava, tipo, ela queria voltar pra DR, porque ela voltou sem querer pra esse mundo. E aí ela tava chorando, assim, com a maquiagem escorrendo, assim, muito mal. E a galera no comentário, tipo, nossa, meu Deus, coitada. E Isso foi quando, você lembra? isso foi mais ou menos em abril do ano passado.
E aí, como é que foi essa primeira incursão nesse mundo? Então, a minha primeira busca foi no TikTok pra tentar entender principalmente os termos, porque eles têm muitas siglas. DR, uma sigla. SEO, que eles chamam que é o crush deles na DR, é outra sigla. Eles chamam a nossa DR atual aqui, essa realidade que todos nós vivemos, de CR, que é Current Reality. Algo como a realidade atual. Essa em que você tá me ouvindo, provavelmente lavando louça. E aí, primeiro eu queria entender tudo isso, e entender se eles realmente estavam, tipo, num RPG da vida, que existe isso também, né? Ou se eles estavam realmente achando que eles iam acessar outros mundos. Os RPGs, ou Role-Playing Games, jogos onde cada jogador assume um papel, sempre foram um fenômeno muito popular entre nerds e geeks. Tanto que assim que a internet foi criada, uma das primeiras coisas que esse povo fez foi entrar em salas de conversa onde eles passavam horas jogando em grupo. Isso aconteceu antes da interface gráfica, então as interações dos jogos eram digitadas. As dinâmicas do RPG e do shifting se aproximam em vários pontos que vão ficar mais claros no decorrer do episódio. E por tudo isso, num primeiro momento, a Júlia achou que tinha topado com uma comunidade que jogava algum tipo bizarro de RPG. Mas ela não demorou para perceber que o shifting não era um jogo. Shifting vem de Shifting Realities, que significa mudança de realidade, numa tradução literal, assim. O argumento delas é que elas pegam umas teorias do Nikola Tesla, que nem são sobre isso. E tem um documento da CIA que eles usam muito pra justificar. Claro que tem, Júlia Magalhães. Claro que tem. A teoria pra eles é que como existem multiversos, são várias opções de universos, meio que todas as realidades possíveis existem. Então, tipo assim, como é tudo infinito, tudo pode existir. Você tá um passo de ir pra lá. Você só precisa shiftar. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 115 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o shifting. Essa estranha prática que ganhou fôlego na pandemia e se espalha desde então, atraindo cada vez mais jovens que, insatisfeitos com a realidade onde vivem, resolvem se mudar para uma realidade melhor. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes. Um grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente. É só por conta delas que a gente está aqui no episódio 115. É só por conta delas também que a gente teve recursos para remunerar o trabalho excepcional de reportagem feito pela Júlia Magalhães e pela Laura Miranda. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele cresça, se quer que ele incorpore mais vozes, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você tiver alguma dúvida, se quiser conhecer todas as recompensas a que os ouvintes financiadores têm direito, ou se quiser apoiar por outro caminho, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem todos os detalhes. Dá para apoiar pela Aurelo, por Pix recorrente e pelo PayPal. Por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Aline Pra Claudino, a Denise Cristina da Silva Garança Antonelli, o Anderson Severo de Matos e o Henrique Magalhães, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Alguns dias depois de receber o e-mail da Júlia e da Laura, a gente fez uma reunião online para definir os próximos passos e a estratégia de apuração, que veio no melhor estilo dividir para conquistar. A Laura ia ser a face pública da apuração, se apresentando como jornalista para especialistas e praticantes de shifting. E a Júlia ia ser a nossa espiã, se infiltrando nos grupos como uma shifter. Depois que a gente definiu isso, como vocês colocaram isso em prática e qual foi o resultado? A gente já estava em alguns grupos, e aí quando a gente teve essa ideia, né, de dividir o trabalho, na nossa cabeça foi meio óbvio que a Júlia ia entrar nos grupos e que eu ia ficar como a jornalista, porque a Júlia interage melhor que eu com comunidades e com essas pessoas. E aí eu saí dos grupos que eu tava, eu apaguei completamente das minhas redes sociais, assim, e a Júlia entrou em todos, e aí a gente começou. Ela começou a interagir nos grupos, eu comecei a chamar as pessoas. Essa estratégia toda pode parecer exagerada para você, mas não é.
Boa parte dos praticantes de shifting tem a megalomania paranoica comum às seitas, acreditando que eles têm acesso a uma verdade superior que o restante da humanidade não tem e que poderosos agem para esconder essa verdade. Então, a gente sabia que não ia ser fácil falar com esse povo. Acho que a gente virou umas 10 pessoas que a gente entrou em contato, e aí a gente conseguiu conversar com 3. E mesmo antes de começar a receber as respostas negativas, a Júlia e a Laura perceberam que as suspeitas delas estavam certas, que não ia ser fácil entrevistar aquele povo, porque os convites chegaram nos grupos shifters feito fumaça numa colmeia de abelhas. Teve um dia que eu entrei em contato com 2 pessoas, de manhã, e poucas horas depois, às 4 horas da tarde, tinham vídeos dessas pessoas, uns 4 ou 5 vídeos, com centenas de comentários sobre o podcast, debatendo se eles deveriam aceitar ou não, e o que isso causaria dentro da comunidade, sobre furar a bolha. E aí abriram uma live de noite, e na live eles estavam discutindo, e ela me mandou mensagens enquanto estava em live para perguntar coisas e tirar dúvidas. E aqui, com algum orgulho, eu tenho de dizer que a nossa estratégia de dividir a equipe entre a espiã e a repórter foi um sucesso total. Em alguns momentos, a Júlia, infiltrada como shifter, estava assistindo a uma live de uma pessoa que trocava mensagens com a Laura. E aí eu vi ela digitando uma mensagem pra Laura em tempo real, assim. Eles chamavam a Laura de uma mulher, ela não falou o nome dela. Mas aí, alguma hora alguém comentou assim, você já imaginou se tem alguém do podcast vendo essa live? Sim, eu estava. E aí as pessoas nos comentários perguntando, mas como que vai funcionar? Mas eles vão chamar mais pessoas, poderia chamar todo mundo pra uma conversa só e todo mundo debater sobre o shifting. Numa DR. Em Hogwarts. Infelizmente, a gente não conseguiu shiftar para Hogwarts, então a gente não entrevistou ninguém no mundo do Harry Potter. Mas depois de receber nãos em série, veio um sim. Então, eu sou conhecido no TikTok como Black, né? De uma shifter de 22 anos que se auto-intitula Black. Eu queria pedir pra você dar uma geral, assim, da sua perspectiva sobre o que é o shifting. Então, o shifting, pra mim, ele é mais como uma mudança de perspectiva na sua consciência. Não é aquele negócio de, por exemplo, você muda de realidade, uma coisa meio WandaVision. Muita gente vê o shifting como isso, como se fosse uma coisa muito fantasiosa, mas não. Quando você abre a mente, você vê que é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Você toma decisões ao longo da sua vida que pode mudar a sua realidade. Isso é shift. E você falou que você conheceu o shifting em 2018, né? Como que foi? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito em absolutamente tudo. E quando eu conheci o shifting, eu tava procurando meditações, né? E eu acabei parando numa meditação sobre shifting. De início, eu não sabia o que era, eu achei que fosse só uma técnica de meditação nova. Essa porta virtual por onde a Black entrou no shifting é a mesma por onde várias outras pessoas com quem a Laura conversou entraram nesse universo. O shifting, ele começou muito em áudios subliminais no YouTube. Esse áudio que você está escutando é um subliminal do YouTube que tem 677 mil visualizações. E é só essa música mesmo, com uma imagem estática, um desenho de uma floresta, um dragão branco bebendo água num lago ensolarado. O título, numa tradução literal do inglês, é Shift Toda Vez Que Tentar, Subliminal de Programação. Com meditações guiadas e tem playlists muito extensas de vídeos no YouTube de emagreça vendo esse vídeo, ou meditação guiada para você alcançar uma consciência mais elevada, coisas desse tipo. E o shifting, ele surgiu nesse tipo de conteúdo, principalmente nos Estados Unidos e enfim. Tanto que a maioria das pessoas que a gente conversou, que eu conversei pra entrevista, elas conheceram o shifting lá por 2018, 2019, que foi antes desse boom no TikTok, por causa desse tipo de conteúdo. E aí no TikTok estourou durante a pandemia, principalmente, porque, enfim. Porque, enfim, é porque estávamos todos da humanidade querendo viver em outra realidade, basicamente. Que foi exatamente o que chamou nossa atenção pro shifting, que foi essa vontade de crianças e adolescentes de não estarem aqui, de por que eles não querem estar nesse mundo, assim. Olá, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que ensina a shiftar por um método chamado Raven. Eu sou a Gisele e sejam todos bem-vindos ao meu canal.
O vídeo começa como vários outros vídeos de meditação, pedindo para a pessoa buscar um lugar tranquilo, se deitar, relaxar, concentrar na respiração. Primeiramente, vamos relaxar o seu corpo e a sua mente. Depois, dá algumas dicas sobre o suposto processo de shifting. Talvez você sinta alguns sintomas a partir de agora. Eles podem se manifestar de diversas formas, como com tremores, dormência ou clarões. Por fim, propõe um sistema de autossugestão Número 1. por meio de uma contagem que vai de 1 a 100. Eu estou na minha realidade desejada. Número 2. Eu sou grato por estar na minha realidade desejada. Número 3. Gratidão por eu estar E na aí minha as pessoas escolhem Número e praticam, como você praticaria uma meditação. Basicamente, a minha vontade de tentar o shifting era justamente por isso, porque eu gosto de fazer meditações. E a maioria dos métodos são meditações guiadas. Eu queria saber o que acontece quando você tenta um desses. A gente vai falar mais sobre a experiência da Laura Miranda, mas antes eu quero voltar para Black, que, como costuma acontecer com os shifters em geral, já tinha buscado outro tipo de fuga mental da realidade. Ela contou que estava acostumada com uma prática chamada projeção astral. Você provavelmente já ouviu falar dessa ideia de que é possível praticar tipos específicos de meditação em que a nossa mente e a nossa consciência deixam o corpo e supostamente viajam para outro plano existencial. A Black também disse que conseguia controlar os próprios sonhos, o que, diferentemente da projeção astral, é um fenômeno comprovado e bastante estudado pela ciência chamado sonho lúcido. A gente falou bastante sobre isso no episódio 49, O Sonho do Siddhartha. Mas enfim, a Black estava no YouTube em busca de vídeos de meditação quando chegou em alguma coisa diferente. Ao seguir os passos ali na meditação guiada, eu senti, assim, uma coisa saindo do meu corpo e na hora eu pensei, pode ser uma projeção. Tô acostumada, vou ficar quietinha aqui no meu canto. Só que não era uma projeção. E aí a minha consciência foi puxada para essa outra realidade. Quando eu cheguei lá, eu falei, morri. E, gente, o que é shifting? É uma pessoa? Eu vou conhecer essa pessoa? Eu morri? E as pessoas, assim, daquela realidade meio que estranharam, falando, como assim você não sabe o que é o shifting? É como se o shifting para elas fosse o sol. O sol todo mundo conhece aqui nessa realidade, todo mundo sabe o que é o sol. Como que era esse lugar? Como que eram essas pessoas? Eram pessoas, assim, bem parecidas com a da realidade daqui, sabe? Não era uma coisa muito extraordinária, como, por exemplo, pessoas com poderes, nem alienígenas. Só que eram pessoas com um conhecimento dentro do shifting. E aí, depois dessa experiência, você foi pesquisar o que era? Daí você começou a ir mais atrás? Aí eu comecei a pesquisar o que era, descobri que eu poderia ir para a realidade que eu quisesse. Eu descobri também os scripts, né, que eu poderia programar exatamente para onde eu queria ir, quem eu queria ser, como eu queria ser. E a partir desse dia, como eu já tinha facilidade em sonho lúcido, projeção, eu comecei a induzir essas mudanças de realidade. Essas realidades de destino variam bastante. Podem ser um lugar inventado pelo shifter ou um lugar fictício que todo mundo conhece. O mais famoso, o mais comum, o Guarujá do shifting é, claro, o mundo do Harry Potter. Mas mesmo quando a realidade é pré-concebida, ela pode ser, vamos dizer, customizada ao gosto do freguês. Você pode estar para uma realidade onde você é namorada do Draco Malfoy, mas você também é filha da Ministra da Magia. Como você que cria, apesar de ser uma realidade baseada numa realidade que já foi criada por outra pessoa, você consegue manipular essa realidade, é isso? Você adapta ela para o que você quiser ser, porque ela é a sua realidade desejada. A gente tem muitas realidades, por exemplo, de personagens fictícios, por exemplo, Hogwarts, Marvel, que é onde as pessoas vão e lá eles são pessoas mesmo, né? Não são os personagens. E aí, o céu é o limite. Às vezes, literalmente. Tem umas afirmações de, não, porque eu sou Deus, e eles ficam manifestando as coisas. Então, pra eles, tipo assim, não tem muita separação entre o físico e o espiritual. Então, meio que a gente não precisa fazer nada, nem pra ir pra DR,
Porque tudo é uma coisa só. Tem, por exemplo, um vídeo do TikTok de uma shifter que não só narra como ficou grávida de um personagem de Walking Dead, Mas sim, gente, eu fui pra minha DR de The Walking Dead e eu contei pro Daryl sobre o bebê. como narra o dia em que contou pra esse personagem que estava grávida. E a reação dele foi hilária. Porque ele pensou que eu tava brincando. Então, tipo, ele ficou... Dina, para de brincadeira. Eu não gosto dessas brincadeiras que você faz. Eu fiquei tipo, não é brincadeira, não é... Eu sei que é brincadeira. Para de brincar. Isso não é coisa pra se brincar. Eu não tô brincando, eu juro, eu não tô brincando. Depois de um tempo, ele acreditou em mim. Ele olhou pra mim, tipo... É sério? O vídeo tem 33 mil visualizações, 5.400 curtidas. E aí como é que é o passo a passo? Tipo, tá, eu quero me tornar um shifter. O que eles indicam, primeiro, é que você faça um script. O script é um roteiro, né? É um roteiro escrito? É um roteiro escrito. Tem scripts prontos, scripts base, que você pode mudar tudo. Mas tem scripts prontos de realidades específicas também. Ah, que conveniente. E nesse roteiro ele tá descrevendo o mundo ou ele tá descrevendo fatos que vão acontecer ali quando você estiver nessa realidade? Ele escreve o mundo, até porque na perspectiva deles, você não pode interferir de fato em todas as interações que você vai ter, porque é uma realidade, né? Esse é provavelmente o ponto mais importante de toda essa prática. Porque quem pratica meditação ou quem treina sonhos lúcidos sabe que aquelas alterações da consciência têm a ver com a forma como o nosso cérebro está funcionando nessa realidade. Os shifters, ou pelo menos uma boa parte dos shifters, não acham isso. Eles acham que realmente podem existir em outra realidade. Então, por exemplo, tem uma briga que já teve no TikTok, que uma pessoa falou que ela foi pra realidade de Harry Potter e ela matou o Draco Malfoy. E aí as pessoas ficavam bravíssimas, porque ela falou assim, como assim você vem aqui e você fala abertamente que você matou uma pessoa? Que isso é um crime. Então, pra eles, é literalmente como se todo mundo existisse em paralelo, a gente e o Draco Malfoy. E a gente vai ser um shifting de distância. E aí... Até esqueci do que eu tava falando antes. Você começou a falar dessa coisa das pessoas existirem em duas realidades, porque você estava explicando por que os acontecimentos não estão no roteiro, certo? Porque isso vai acontecer naturalmente nessa outro universo, é isso? Isso, no roteiro. Nessa outra realidade. Isso vai acontecer naturalmente, mas você pode manipular isso também, de certa forma. Você pode colocar que, tipo assim... Por exemplo, eu fui pra DR e eu tô namorando o Draco Malfoy. E aí eu posso colocar que, tipo assim, ele não vai chegar perto da Hermione Granger, porque... Você tem uma coisa com o Draco Malfoy, né, Júlia? Eu tô percebendo, assim, não sei. Cara, eu não tenho, mas o Draco, ele é tipo o SEO de muita gente. Ele é o supra-sumo, assim, pra muitos shifters. Aqui não custa lembrar que o Draco Malfoy é o vilão do Harry Potter. E assim a gente chega em outro ponto crucial, que é o público do shifting. A gente foi atrás de números. Como esse é um fenômeno bem recente, ainda não existem dados compilados sobre esse universo. Mas existem vários indícios de que ele não é nada pequeno. A gente tentou procurar no TikTok, e aí ele me deu um dado que nos últimos 7 dias foram publicados mais de 14 mil vídeos com a hashtag do shifting, com mais de 200 milhões de visualizações. No TikTok, no total, tem 2,4 milhões de vídeos com a hashtag shifting. Só que eu não acho que dá pra colocar isso numa escala... Não dá pra imaginar isso numa escala maior, porque como a gente falou, o shifting é uma coisa que já vem lá de 2018, 2019, nesses áudios lá do submundo do YouTube, e que só cresceu durante ali a pandemia, 2020, mas é muito enorme. Outra forma de quantificar esse fenômeno é olhar para o tamanho do público dos influenciadores que falam sobre shifting. Tem alguns perfis que são muito famosos dentro da comunidade, tem outros que são bem menores. Mas, assim, milhões de visualizações e milhões de comentários. Nesse caso que aconteceu com a gente do podcast, em pouquíssimas horas tinha centenas de comentários nos vídeos. Isso a gente tá falando da realidade brasileira, mas no Brasil é uma coisa que tá se espalhando provavelmente um pouco depois do que nos Estados Unidos. Talvez a tendência é que isso cresça muito, certo? Ela sempre foi muito maior nos Estados Unidos. Pelo Google Trends, ali a gente foi dar uma olhada também. E aqui no Brasil, segundo o Google Trends, o termo shifting começou a ser pesquisado ali em 2020, no final de 2020. Meio pro final de 2020. Mas os Estados Unidos começou um pouco mais cedo, até na pandemia. E ele se mantém uma reta bem estável de pesquisas desde então. Aí eu perguntei sobre a demografia dos shifters. Nos grupos, a grande maioria é de meninas.
Dá pra dizer que a esmagadora maioria são pessoas menores de idade, porque muitos falam de escola, de problema com família, mas a maioria dá pra identificar falando de escola mesmo. Mas você diria que adolescentes ou crianças, pré-adolescentes, assim? Cara, eu já vi gente que tinha 9 anos em grupo, mas eu acho que a média tá a partir de uns 11. A esmagadora maioria eu colocaria entre 11 e 17 anos, assim, pela minha experiência empírica. E todos são fãs de alguma coisa, são fãs muito ferrenhos de algo, assim. Acho que outra percepção que indica que são muito jovens também é que quando tem algum adulto fazendo, eles colocam um adulto de exemplo máximo, assim, tipo. Tem uma influenciadora muito grande, ela não tem muitos seguidores, mas todo mundo conhece ela na comunidade, que é a Tia Neia, que ela é uma senhora. E a Tia Neia, ela teve um evento no mundo do shifting, que ela foi fazer uma festa de Halloween numa DR compartilhada. E isso foi um negócio louco, assim, porque não deu certo, todo mundo começou a falar de energia, tinha obsessores querendo impedir a festa da Tia Neia, e todo mundo na comunidade do shift conhece essa história. E, enfim, não rolou, mas ela tem muita influência nisso, ela é uma senhora, e todo mundo, quando alguém descredibiliza o shifting, eles falam, mas tem a Tia Neia, e ela é uma adulta que faz shifting. E a gente tentou falar com a Tia Neia? Claro que sim, caro ouvinte. Claro que sim. E ela não quis participar. O shifting, a princípio, é uma prática solitária. Cada shifter viaja para sua realidade desejada, que em maior ou menor grau pode ser construída e modificada por ele. Mas existem exceções. São as realidades compartilhadas. Então a gente faz o script junto e a gente pode colocar que, tipo assim, a gente vai se reconhecer de tal forma, a gente vai fazer um sinal, assim, e a gente vai saber que aquela pessoa é a pessoa que eu vim junto pra DR, sabe? Porque a gente não pode atrapalhar também. As pessoas lá não podem saber que você é um shifter, porque pra elas você existe de verdade. E isso talvez tenha te deixado encafifada aí do outro lado dos fones. Porque como alguém pode acreditar que foi pro mundo do Harry Potter e que ao mesmo tempo continua operacional na realidade em que o Harry Potter é só um personagem de ficção? Isso é uma ruptura na comunidade. Tem gente que acredita que, tipo assim, a partir do momento que você shifta pra outra realidade, essa aqui meio que pausa, porque você tá em outro lugar, sua consciência tá em outro lugar. Tem gente que acredita que enquanto você tá numa DR, você pode colocar assim na DR, eu vou passar 1 minuto aqui, mas lá vão ser 8 horas. Então pra essa menina do vídeo do Harry Potter, que ela chorava, pelos comentários ela falava que ela ficou 8 meses, mas aqui tinham passado, sei lá, 10 horas. A Laura Miranda perguntou sobre isso pra Black. Não é a sua consciência inteira que vai pra lá. É uma parte da sua consciência que ela expande. A gente pega um pedacinho e esse pedacinho em específico ele estica para outra realidade e é o momento onde você faz o shift. Mas uma parte fica aqui. É uma parte que ela é, digamos assim, imóvel. A gente tem a parte móvel e imóvel. E quando você vai juntando a sua parte móvel com outras realidades, com a sua parte da consciência de lá, é como se fosse juntando um grande quebra-cabeça ali, e a sua consciência são várias peças desse quebra-cabeça. Então, por exemplo, eu tenho uma realidade onde eu falo francês. Se eu for para lá estender minha parte da consciência, muito provavelmente eu terei mais facilidade em falar francês aqui nessa realidade. Curioso que, apesar de não ser um videogame, é uma estética muito de jogo, né? Cara, eu acho que tem tudo a ver com qualquer jogo de simulação, com qualquer fenômeno de consumo que é mais interativo que a gente tem, assim. Só que eles estão levando pra esse lado mais extremo. Certo. Talvez as coisas continuem um pouco confusas pra você, minha ouvinte analógica materialista. Então vamos dar um passo atrás. Vamos voltar pro passo a passo para explicar para nossas avós. Aí você cria o script. E aí, qual que é o próximo passo? Então,
Eles têm uma lista extensa e enorme de métodos. Daí tem esse que é o método Raven, que é você deita e você conta até 100, e daí quando você chegar no 100, você vai ter chegado na sua DR. E aí eles relatam sintomas. Clarões, taquicardia. Black de volta. Sem motivo nenhum, né? Aquele negócio da euforia. Eu nunca tive isso durante o sonho lúcido, nem a projeção astral. Então, esse tipo de sintoma que eu senti, que eu vi que eu não estava fazendo algo que o meu corpo já estava habituado. Antes de a gente continuar nas experiências da Black, eu acho importante a gente falar da experiência da Laura Miranda. Porque essa experiência joga a luz num ponto ligeiramente importante, ainda que totalmente óbvio para o nosso episódio. E a experiência da Laura foi meio, vamos dizer... Eu não consegui, nunca tive nada. Frustrante. Eu tentei seguir alguns métodos de ouvir áudios, enfim, mas nunca me deu nada. Eu só ficava naquele estado de meditação mesmo, de a cabeça limpa e, enfim, mas nunca tive experiência nenhuma. Você fez um roteiro? Não. Eu não queria ir pra Hogwarts namorar o Draco Malfoy. Esse foi o problema, talvez. Claro que não foi esse o problema, caro ouvinte. O problema, e esse é o ponto ligeiramente importante, ainda que totalmente óbvio, é que não existe como você se transportar para a realidade do Harry Potter. Não só porque não existe nenhum experimento específico que de fato comprove que a gente pode conscientemente transportar nossa mente para outro lugar, mas também porque o Harry Potter e a realidade onde ele vive simplesmente não existem. Porque, obviamente, vamos ser sinceros, ninguém tá mudando fisicamente de realidade. Ninguém está, de fato, namorando o Draco Malfoy, porque o Draco Malfoy não existe. Não tá rolando. Não tá rolando, cara. Então, qualquer perspectiva que seja que essa pessoa que fala que tá indo tá seguindo, ela não foi, cara. Ela pode ser não dualista, ela pode acreditar no portal, no clone ou não, ela pode acreditar que a gente shifta em tantos segundos, que ela é Deus, ou o que seja, ela não tá indo, isso é fisicamente impossível, enfim, a gente precisa entrar nesse debate, né, mas acho que esse ponto de acreditar ou não, ele tá muito mais no geral, todo mundo acredita, é o que eu percebo dos grupos. A Black, por exemplo, tem certeza de que aprendeu coisas nessa outra realidade como se fosse o Neo fazendo aulas de Kung Fu na Matrix. Eu fiz a minha primeira aula de piano lá, eu toco piano aqui, nessa realidade, mas eu fui fazer uma aula de piano lá, e eu acho que foi uma das experiências que mais me marcou, porque no dia eu chorei, porque nessa realidade eu não tenho mais o piano físico, né, e quando eu ganhei o piano lá, que eu comecei a fazer as aulas de piano lá, eu acho que foi um dos dias mais felizes que eu tive naquela realidade, e é uma experiência que me marcou bastante. E aí, se você cria uma realidade em que toca e canta, o que te impede de dar um passinho além e criar também uma legião de fãs que te reconhecem pelo que você decidiu ser? Eu sou uma pessoa bem artística. Eu canto, eu danço, eu faço teatro. E eu tenho uma realidade especificamente onde eu sou reconhecida por isso, né? Que é a Fame DR, que é um lugar onde você vai para ser famoso e conhecer os artistas que você gosta. Então eu tenho muito apego por essa realidade, porque eu sei que no Brasil não é fácil a gente ser reconhecido por conta disso. E aí é uma coisa que, quando você tá nessa realidade, você sente saudade, você sente falta? Sim. Inclusive é uma coisa que, assim, eu converso muito, né, com o pessoal, com os amigos que eu fiz, né, dentro da comunidade Shift, que é, gente, tô com saudade de tal realidade. São pessoas, assim, que você aprende a amar. E lá são sua família, são amigos, bichinho de estimação, então você sente falta, né? Querendo ou não, faz parte da sua vida, então você sente falta. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando o que afinal esse povo todo faz nessas DRs que eles criam. Segundo a Black, isso, claro, depende da DR. Por exemplo, na Fame, eu acordo geralmente cedo e lá eu tenho que fazer academia, tenho que me exercitar e tenho que ensaiar, porque na minha Fame, né, eu sou artista na Fame e inclusive sou artista também nessa realidade, né, eu canto, eu escrevo músicas, eu toco instrumentos e eu tenho que treinar isso lá também. Agora, por exemplo, se é uma realidade assim mais puxada para ficção, como por exemplo Harry Potter, então lá Hogwarts é uma escola, né? Então
Eu tenho minhas obrigações lá como estudante, então depende muito da DR, mas geralmente é uma rotina bem parecida com a dessa realidade. Eu acordo, tomo café, eu me exercito, eu estudo, em algumas realidades eu trabalho. O shifting é um fenômeno difícil de ser estudado. Ele é subjetivo, supostamente acontece dentro da cabeça das pessoas. Já a comunidade que gira em torno do shifting está totalmente escancarada em milhões de vídeos espalhados nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, onde as experiências são entusiasticamente compartilhadas. E se a experiência da Laura Miranda em shiftar foi um fiasco, o mesmo não se pode dizer da experiência da Júlia Magalhães ao mergulhar nesses grupos. A gente falou sobre o passo a passo desse mergulho. Eu peguei outro chip e eu criei, consequentemente, com esse novo número meu, uma nova personalidade. Então eu tinha outro nome, eu usava uma foto de perfil de um anime aleatório, porque quase ninguém usa a própria foto de perfil. Que nome você escolheu? Meu nome lá era Lauren, e aí eu tinha vários emojizinhos de brilhinho no meu nome, porque também é muito comum. E aí pra mim, primeiramente, foi muito uma barreira de linguagem e até de geração, assim, porque por mais que a gente também seja muito jovem, eu não conheço muita coisa que eles gostam. Você tá com que idade hoje, Júlia? Eu tô com 21. Tá. E por muito tempo eu fiquei pesquisando o que era tal coisa, só pra eu entender do que eles estavam falando. A Júlia, ou no caso a Lauren, entrou em 9 grupos. Eu entrei dia 10 de abril nesses grupos. E até agora eu olhei e tem 126 mil mensagens recebidas no meu WhatsApp desse chip. Essa nossa conversa foi no dia 14 de maio. Ou seja, as 126 mil mensagens se acumularam em pouco mais de um mês. E aí eu primeiro fiquei olhando muito como que era. Depois eu comecei a interagir, então foi muito aos poucos. Tipo, eu comentar tal coisa. Eles pedem muita indicação de tipo assim, essa vai ser minha aparência na DR, qual vocês acham mais bonita? Aí manda foto de 3 pessoas. Tipo, sei lá, a Billie Eilish, e a Taylor Swift e a Miley Cyrus. E aí, qual tá mais bonita? Aí eu votava, essa aqui tá mais bonita. E aí foi indo aos poucos, assim, nessas primeiras interações. Depois de um tempo, eu comecei a fazer perguntas pra eles, como uma baby shifter, que eles falam, que é a pessoa que acabou de começar no shifting. E aí, eu tomei cuidado pra isso, pra não ficar parecendo que eu era muito sonsa, assim, né? Mas as pessoas pedem muitas dicas também. Então, o que eles indicam muito sempre, que sempre me indicaram, era fazer meditação. E eu vi os subliminals, que são os áudios, né? Que te conectam com a DR, esse tipo de coisa. Tem muito compartilhamento de script. Então, eu tenho muitos scripts salvos aqui que as pessoas me mandavam no PV. E tem uns que são extremamente detalhados. E aí, com o tempo, começaram a me chamar para grupos de DRs compartilhadas também. Um é de um reino medieval, que a gente dividiu o grupo em 4 terras, assim, 4 países medievais. E aí cada um é um elemento. A gente iria pra essa DR todos juntos no final do mês, agora de maio. E o que a gente ajudava, assim, era tipo escolher, como vai ser o quarto tal, como que é a entrada do reino, esse tipo de coisa. E eu tô em outra de Harry Potter, que é loucura, assim, os detalhes do script. Tipo, meus cílios têm detalhes de aparência, meus cílios vão ser de tal forma, tem detalhes mais físicos, assim, tipo, eu não tenho poros, porque as pessoas não querem suar. Tem uns de, tipo, meu pet nunca vai morrer, nunca pode ser envenenado. Tem um que a gente achou muito louco, que é uma DR de Harry Potter, né, só que, sei lá, eles estão colocando carros, e aí tem um, tipo, eu sei ligar a seta do meu carro. Pelos exemplos que você falou, acho que talvez com exceção da seta, me parece uma coisa de pessoas que talvez estejam levando alguma questão do mundo, como é que chama? A nossa realidade? Current Reality, a CR, né? Da CR para DR. A pessoa perdeu o pet, aí quando ela vai criar o roteiro dela, a primeira coisa que ela coloca é: meu pet nunca vai morrer, né? Talvez uma forma de lidar com essas questões, né? Você acha que é por aí? Cara, eu acho que é total por aí. Todos os scripts são nessa construção, assim, de trazer inseguranças ou desejos dessa própria realidade
para essa realidade desejada, porque são páginas de descrição físicas minuciosas, e tem coisas muito banais, tipo, meu esmalte nunca vai sair naturalmente, nesse script de Harry Potter tem isso. Essa parte do Harry Potter, pelo menos, é muito mais focada em como vai ser sua aparência e como você vai interagir com as pessoas, porque tem coisas tipo, eu fico bonita em qualquer coisa que eu tô fazendo, ou meu olhar é tal, e eu intimido as pessoas às vezes. Das DRs que mais chamam a minha atenção é que você não precisa pegar um universo pronto, né? Não tem que ser que necessariamente um Harry Potter ou Hogwarts ou Star Wars da vida. Você pode criar sua própria realidade, você pode criar seu próprio país para essas pessoas. E uma das mais famosas entre quase toda a comunidade inteira é a Better CR. Better CR. Melhor realidade atual. Uma das realidades que eu mais vou é uma realidade exatamente igual a essa, só que com algumas melhorias que eu gostaria que tivesse nessa realidade. Por exemplo, onde eu moro em um lugar que eu quero, onde eu tenho uma altura que eu quero, que é a nossa Better CR, né? A gente chama essa realidade de Better CR. Você vai ter essa vida aqui, o universo ainda é esse aqui, o mundo ainda é o planeta Terra, só que você tem uma vida melhor, você vai ter pais milionários, ou você vai parecer a Hannah Montana, ou uma idol de K-pop, e seus pais vão entender melhor seus problemas psicológicos, ou vão te aceitar. Eu já vi relatos de uma pessoa que no grupo, ela fala muito, num dos grupos que eu tô, que tipo, ela reclama muito dos pais serem racistas e transfóbicos. Então, às vezes essas pessoas não estão querendo nem abandonar completamente essa realidade aqui, elas estão insatisfeitas com como a vida delas é agora, sabe? Nesse momento, talvez você esteja enxergando o shifting como uma estranha e potencialmente perigosa válvula de escape para adolescentes infelizes com a vida que eles levam. O que não custa lembrar é basicamente a essência de ser um adolescente. E, bom, tudo indica que você está certa. A própria Black, que é uma entusiasta do shifting, também enxerga o fenômeno por essa ótica. Muita gente está na comunidade usando o shifting como válvula de escape. Então a pessoa tem problemas de autoestima aqui, por exemplo, não gosto do meu peso, vou para uma realidade onde eu sou extremamente magra, ou então tenho um pouco mais de corpo, ou então sou mais musculoso. A Black parece oscilar nesse aspecto. Por um lado, ela diz que um dos motivos para ir para outra realidade é para ser famosa e para ter outra aparência. Por outro, ela vê esse ponto como algo problemático na prática. Esse é um grande problema que a gente tem dentro da comunidade e que faz o shifting ser visto com maus olhos. Muitos dos shifters, inclusive, acham que é uma coisa ruim quando as pessoas apontam esse ponto. No meu caso, não foi isso. A nossa consciência, ela é gigantesca, só que ela é dividida em várias partes. E é por isso que você consegue ir para outras realidades através da consciência, né? Porque faz parte de você. Eu comecei no shifting realmente para viver outras experiências. É a minha vida, entende? É uma parte da minha vida, aquela outra parte da consciência em outra realidade. Eu não vou abandonar essa realidade aqui, mas eu quero sim conhecer a minha outra eu de outras realidades. E se isso tudo tá parecendo muito assustador, muito distópico, bom, ajusta os fones de ouvido aí, respira fundo e vem com a gente, que agora, só agora, a gente vai chegar na parte realmente assustadora. Uma parte que atende pelo desagradável nome de perma-shifting. Sim, perma de permanente. O mesmo esquema de script, subliminal, o caminho para chegar lá é o clássico, assim, das outras DRs. Só que você fica lá pra sempre. Você só vai shiftar pra lá pra sempre e seu clone vai ficar aqui. Por exemplo, pra quem acredita em Crowley. Para outras pessoas não vão fazer diferença, né? Porque a sua consciência tá lá, eles têm isso de, você já mudou, não faz diferença. Só que quem tem mais apreço a essa realidade aqui, de certa forma, acredita nesse negócio do clone. Só que existe uma coisa que é um tabu, em alguns dos grupos que eu tava nas regras do grupo, não falar de respawn. Respawn é um termo que vem do universo dos games. É quando o personagem de alguma forma renasce, muitas vezes com outras características ou em outro ponto do tempo e espaço virtual.
Só que, como a gente já disse, boa parte das pessoas que praticam o shifting não acreditam que estão no jogo. Elas acham que tudo aquilo é real. Então, como a Black explicou, o respawn ganha outro peso. O respawn é quando as pessoas resolvem, né, mudar de realidade, desistindo do seu corpo físico. Não só seguindo ali a maneira mais comum, que no caso seria a expansão de consciência, né? Então, é, assim, uma visão meio complicada e é bem delicado falar sobre isso dentro do shifting, porque basicamente é suicídio, né? Então, é a pessoa forçar um suicídio porque não está feliz nessa realidade. Então, esse é um dos assuntos que, assim, muita gente até evita trazer para dentro da comunidade, mas na minha visão eu acho que é uma coisa que deveria ser conversada, né? Porque é problemático. Tem subliminals, os áudios, em que você morre, tipo assim, morre, você pode ter um ataque cardíaco aqui na vida real, ouvindo esses áudios, e aí você vai pra DR e sua consciência fica lá. Mas o objetivo do subliminal seria induzir um ataque cardíaco para você fazer o respawn para essa... É isso? É um jeito mais fácil de morrer aqui. Nossa, isso Indolores. é muito complicado, né? Quando você fala em crianças e adolescentes, certo? É bem complicado e eu tava vendo um pouco antes agora um vídeo no YouTube que era um áudio subliminal de respawn. E era uma pessoa falando que, tipo assim, ela não aguentava mais estar aqui. E ela finalmente ia conseguir fazer um respawn através daquele áudio, porque ela sentiu que ela tava chegando perto um dia. E aí ela esperava não ter mais nenhuma relação com esse mundo e reclamar um pouco dos pais nos comentários. Essa música que você está escutando é um subliminal para respawn que está no YouTube. O vídeo tem um desenho estático de 2 homens, aparentemente japoneses, de kimonos e cabelos compridos. Um segura uma espada, outro uma flauta. O título está em inglês e traduzindo literalmente seria Respawn, extremamente poderoso. Por favor, tenha certeza de que quer fazer respawn. Você não poderá voltar atrás. O vídeo tem 21 mil visualizações e quase 200 comentários, a maior parte deles de gente agradecendo e dizendo que quer muito fazer o tal respawn. E assim, claro que ninguém vai ter uma parada cardíaca só porque desejou fazer respawn ouvindo esse áudio. Mas ainda assim, propor abertamente uma prática que, ainda que de forma subjetiva, incentive o suicídio, é grave. O respawn ele é outra camada, assim, era uma coisa que sinceramente eu tinha muito medo de encontrar, alguma coisa assim, algum método que de algum jeito induzisse o suicídio, porque a gente tá falando de pessoas que estão claramente fragilizadas mentalmente, né? Só que existe o respawn, e para alguns grupos ele é proibido de falar. Teve um grupo que eu perguntei pra galera sobre e eu tive que apagar o comentário, senão ia ser banido. Mas uma pessoa que eu conversei no privado falou abertamente comigo sobre, que é uma pessoa que é mais antiga na comunidade, que começou no Amino e tal. O Amino é uma rede social pouco conhecida, voltada para criar comunidades de fãs do que quer que seja. É bem provável que as primeiras comunidades de shifting tenham surgido ali. Desde o Amino, isso é antes pré-TikTok, né, o respawn já era difundido, então é uma ideia muito antiga. Veio acompanhada assim com o nascer do shifting, isso de você morrer aqui e ir pra essa realidade desejada. Mas apesar do perigo de crianças e adolescentes falarem sobre suicídio sem qualquer supervisão, apesar da melancolia que a gente pode sentir ao imaginar milhões de jovens se reunindo para fugirem da realidade, tem aquela questão inicial de que isso não é realmente possível. O que gera outra questão. Porque isso não é possível, porque tanta gente se reúne em volta dessa ideia. A resposta para isso não é simples, porque na verdade são algumas respostas que se combinam numa colcha complexa de fatores. Mas tem 2 respostas que parecem mais claras. A primeira é que ir de fato para o mundo do Harry Potter, ou para um mundo que você seja mais magra ou mais alta, de fato não é possível. Mas imaginar esse mundo até ele se tornar de alguma forma real na sua cabeça, é. Quem estuda a mente humana chama isso de devaneio. O devaneio ele é um estado comum, natural da mente. Esse é o psicólogo e pesquisador Ramiro Figueiredo Catelan.
em que a gente se envolve com uma determinada história, uma determinada narrativa e age como se ela estivesse acontecendo no momento. É diferente de um simples mind wandering, ou a mente vagando e se distraindo. Não é isso. O devaneio é quando a gente cria uma história e começa a viver aquela história. O Ramiro é pós-doutorando do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e participou de um estudo sobre shifting que provavelmente resultou no primeiro e único artigo científico sobre o assunto. Vou fingir que eu sou a Adele ali cantando enquanto eu tô tomando banho. Ou vou me imaginar recebendo um prêmio. Vou me imaginar ficando com alguém que eu gostaria de ficar, mas que eu não tenho acesso a essa pessoa. Isso é devaneio. E isso todo mundo experimenta em maior ou menor grau e tá tudo bem. A experiência de fantasiar com o que não é real, ela não é um problema. Ela pode ser uma coisa que promove prazer, que promove alegria, promove encontros, promove socialização. Ela pode ter inúmeros benefícios. Porque a fantasia em si, a busca pela fantasia, pelo não real, por pensar a realidade de formas alternativas, isso tá com a gente há muito tempo, isso não vai nos abandonar, provavelmente. O problema é quando isso escalona porque os psicólogos e psiquiatras chamam de devaneio excessivo. O devaneio excessivo é quando a pessoa desenvolve uma relação patológica com a própria experiência de fantasia. Seja passando horas fantasiando, seja substituindo o contato humano pelo contato com personagens na sua cabeça, seja só sentindo prazer entrando em devaneio, seja ficando irritada quando é interrompida nos seus devaneios. E a pessoa começa a ter problemas. Esse fenômeno ainda é pouco estudado e, segundo Ramiro Catelan, não existe um tratamento específico para ele. É bem difícil de tratar. A gente não tem um tratamento. Tá, e o que significa excessivo na prática? A pessoa que não tem devaneio excessivo tende a reservar menos de 1 hora por dia para fantasiar. A pessoa que tem devaneio excessivo tende a reservar pelo menos umas 2 ou 3 horas. E em casos extremos? As pessoas chegam a ficar mais de 9 horas em estado de devaneio excessivo. E o quão comum é isso entre a população adulta, assim? A gente só tem um estudo epidemiológico, que é de Israel, que mostrou que, pelo cálculo, 2,5% da população teria devaneio excessivo. Mas é o único estudo epidemiológico e ele tem algumas limitações. Mas é mais comum do que a gente imagina. Porque as pessoas não falam sobre isso porque têm vergonha. Acho que são loucas. Tá. E o shifting é devaneio excessivo? Não exatamente. Ou talvez. Ou às vezes sim, às vezes não. Eles podem ter associações. Mas eu acho que a gente precisa de mais estudo antes de categorizar. O shifting, ele é uma prática. Ele é um comportamento. Ele é uma ação que envolve alteração cognitiva. Agora, de que tipo, a gente não sabe. Tem que pesquisar. E o Ramiro foi de fato pesquisar. E ainda que tenha contado com a parceria de 3 outros pesquisadores, 2 israelenses e um mexicano, o estudo foi feito a partir de um levantamento rápido de relatos colhidos nas redes. E por tudo isso, quando a Laura perguntou sobre os resultados... O que vocês concluíram com o artigo? A resposta foi, de novo, frustrante. Que precisa de mais estudo. Algumas coisas, mas bem gerais, tá, gente? Obrigado. Que é um fenômeno emergente, que ganhou muito destaque durante a pandemia. É um fenômeno que parece guardar relações com fenômenos que a gente já conhece, como devaneio, como a absorção dissociativa, como sonho lúcido e talvez com devaneio excessivo. E com a hipnose também. Então, basicamente, a gente fez algumas comparações com fenômenos que a gente já conhece. Uma das coisas que o Ramiro fez questão de ressaltar é que, assim como o devaneio, o shifting em si não é um problema. O meu entendimento é que o shifting ele é uma prática cultural compartilhada, né, em que as pessoas usam diferentes métodos de indução para alterar a sua cognição de uma maneira que elas consigam experienciar da forma mais realista possível uma experiência de fantasia, que na verdade isso diz muito respeito ao que a gente tem estudado há muitos anos sobre a noção do daydreaming, ou do devaneio. O subtítulo do nosso artigo é Reality Shifting, Psychological Features of a New Daydreaming Culture, algo assim, aspectos psicológicos de uma nova cultura de devaneio. De novo, tudo bem até aí. O shifting, a princípio, é mais uma maneira, me parece, de buscar regulação emocional, você buscar bem-estar, você lidar com o que você sente. Ao mesmo tempo, eu, Ramiro, enquanto pesquisador, assim, eu não posso me furtar de abrir margem para que, sim, ele pode se tornar patológico.
É só você pegar alguns relatos no YouTube, que a pessoa vive a vida em função do shifting. Ela só interage com outros shifters, ela rompe outras relações sociais, ela não fala com a família, é só shifting o dia inteiro. Quanto que isso não vai trazer prejuízo funcional para essa pessoa? A pessoa vai conseguir um emprego, a pessoa vai conseguir um estágio, pode se tornar patológico. Em conversa com outros colegas seus da área da psicologia, alguém já se deparou com casos de shifting? Alguém relatando alguma coisa? Você já teve esse contato? Sim, quase todos os terapeutas de adolescentes com quem eu conversei relataram ter pacientes com essa questão. Se tantos psicólogos já se depararam com esse tipo de caso, por que tem tão pouca gente estudando esse fenômeno? Gente, tem tanta coisa acontecendo com adolescente que o shifting é só uma parte. Tem tantos fenômenos na psicologia que deixam de ser estudados. Esse é só mais um. Por outro lado, se os resultados desse primeiro estudo podem ser tão frustrantes quanto a experiência da Laura com o shifting, a experiência do Ramiro com o shifting foi ligeiramente mais interessante. Eu tentei fazer shifting uma vez, foi bem estranho o que aconteceu. Que método que você usou? O que você fez? Como que foi? Tem que começar com pelo menos uns 5, 10 minutinhos de respiração, e depois você entra na parte do script. Eu acho que foi algo por aí. Era à noite, né? Eu tava deitado na cama, então veio aquele estado meio que pré-sono. Dormi, não tô dormindo ao mesmo tempo. Aquele estado que parece que você tá lúcido, que você tá meio vigil. Daí meu corpo tava com dificuldade de se mexer. Assim, foi bem diferente, assim, quando eu tentei fazer. Mas eu fiquei umas 2, 3 horas meio que dormindo, meio acordado. Isso me sugere que talvez tenha algum componente auto-hipnótico, autossugestionável na prática, por exemplo. E se a gente pega pela literatura da hipnose, por exemplo, a gente vai entender que tem pessoas que têm alta sugestionabilidade, que se deixam hipnotizar mais facilmente, e tem pessoas que têm menos. Mas o fenômeno hipnótico em si, como um fenômeno da mente, ele existe. E eu percebo pelos relatos dos shifters que parece ter alguma coisa muito parecida com sugestionabilidade. Porque tem gente que não consegue de jeito nenhum, pelo que eu vi a maioria, e tem as pessoas que conseguem. Então, eis a primeira resposta. De alguma forma, é possível fazer algo parecido com o shifting. E isso leva à segunda resposta, que tem a ver com a comunidade, em especial com a comunidade digital, em que as narrativas crescem, se espalham, se acasalam e escalonam sem controle. Queria que a gente falasse um pouco sobre o nível de crença que essas pessoas têm nessa realidade. A gente está falando sobretudo de crianças e adolescentes. E a gente sabe que crianças e adolescentes têm essa coisa de fabular, certo? E fabular em grupo, fabular para o grupo é uma coisa que traz status, certo? A minha questão é, até que ponto essas pessoas realmente acreditam nessa realidade, ou até que ponto isso é uma rede que está se formando e que quem cria uma história mais fantástica tem mais destaque, e aí vira uma brincadeira de contar a história mais fantástica, sabe? Quer começar? É que esse é um debate que a gente também tem. É um debate que a gente tem muito e que a gente teve muito durante todo esse processo de apuração. A gente se questionou muitas vezes, porque eu genuinamente acho que tem pessoas que acreditam que elas vão, só que tem alguns vídeos que são muito escrachados, coisas muito absurdas, muito fantasiosas, muito grandes. Na hora que eu abro os meus olhinhos de jabuticaba, eu vejo Draco Malfoy de terno preto. Esse vídeo do TikTok tem 60 mil visualizações. Ele bateu na porta de novo e falou: Liv, a gente precisa ir pro Beco Diagonal. Aí eu falei: tá bom então, espera aí. Eu entrei no meu guarda-roupa cheio de roupa que eu tinha colocado no script. E, gente, eu juro que o momento que eu entrei no meu closet, eu comecei a chorar de novo. Só de lembrar pra chorar. Aí na hora que eu abri a porta, eu abracei ele, ele ficou meio que sem entender. Eu falei: você não vai entender o que tá acontecendo, mas tipo, eu queria muito estar aqui, isso é muito importante pra mim. E ele fez tipo: tá bom. Eu entrei no carro e fui pro Beco Diagonal e, gente, eu juro. E aí a gente fica nessa de, cara, mas até que ponto isso é uma experiência que essa pessoa teve em algum nível, seja um sonho lúcido ou alguma coisa assim, e até que ponto é uma fanfic que ela tá colocando num vídeo. Fanfic vem de ficção de fã.
São histórias de personagens ficcionais contados por fãs. É como se você fosse fã de Machado de Assis a ponto de escrever uma continuação de Dom Casmurro, onde o leitor finalmente descobriria se Capitu traiu o Bentinho. Com o tempo, o termo fanfic virou também sinônimo para histórias inventadas por gente que quer aparecer. Eu acho que as pessoas acreditam, eu acho que tem alguma experiência, mas eu não acho que seja, logicamente, uma mudança de realidade. Eu acho que é uma coisa que elas imaginam na cabeça, um devaneio. Você tá vivendo uma história de uma coisa que você queria experimentar e, enfim, você queria estar em Hogwarts, você queria estar vivendo isso nesse universo. Essa dicotomia é central para a gente entender qual que é o real perigo ou não disso, certo? Porque se é um jogo que cada um tá criando a sua fanfic, o cuidado tem que ser quanto tempo você vai ficar fazendo isso, certo? Vamos controlar o vício em tecnologia, que é o episódio que acabou de sair hoje. Eu tô me referindo, claro, ao episódio 114, porque você continua nas redes, onde a gente falou especificamente sobre vício em tecnologia. Outra coisa é você falar, tá, essas crianças, jovens e adolescentes estão vivendo num universo paralelo e estão acreditando que estão vivendo nesse universo. Aí, em cima dessa camada do vício, tem uma outra camada que já caminha para um transtorno mental, certo? Sim. Pela minha experiência nos grupos, eu encontrei poucas pessoas que, de fato, falavam que elas foram pra DR. Não tem muita gente, além dos criadores de conteúdo, dos shifters normais, que falam, não, eu fui pra DR e vou pra DR todo dia. Uma pessoa que eu conversei mais profundamente, que eu fui pedir dicas, me falou que ela sempre chegava muito perto, mas ela voltava, ela sentia os sintomas e voltava, por conta da euforia. Porque ela estava muito empolgada por estar chegando lá. Então, a minha percepção geral sobre isso é que quem nunca conseguiu ir realmente acredita. E eu acho que a fanfic, nesse negócio de fabular, vem de quem fala que foi. E aí já viu, né? Quem não foi, acredita muito. A gente fica muito mal por não ir. Eu já vi um áudio de um grupo de uma pessoa que tava chorando, porque ela tava chegando muito perto, agora ela não tá indo mais. Não tá chegando muito perto mais. Então, ninguém vai, certo? Isso tá dado. A gente pode imaginar que tem uma minoria da minoria que de fato acha que foi para uma outra realidade. Mas a gente pode supor também que mesmo entre as pessoas que dizem que foram, a maior parte tá criando uma fanfic, na verdade. Cara, eu imagino que sim. Eu diria isso com base nas coisas que eu vi nesse 1 ano nos grupos, assim. É muito... Até porque isso vem muito dos criadores de conteúdo também. Porque eles ganham views com isso. Os criadores de conteúdo falam que foram. E dão dicas e métodos e como ir, script, faz isso, faz aquilo, segue essa rotina de meditação. Todos falam que foram. Tem um criador de conteúdo, eles dão relatos detalhados da DR deles, então... E ao contrário do povo que mais interage nos grupos, boa parte desses influenciadores são maiores de idade. E se você ainda tem alguma memória do começo do episódio, sabe que a Laura entrevistou uma influenciadora que é psicóloga e que fala como psicóloga sobre shifting. E enquanto o Ramiro faz isso de um ponto de vista crítico, ela faz isso de um ponto de vista de entusiasta. 3 dicas para você estudar shifting. Se você não me conhece, sou a Fernanda, sou psicóloga e sou shifter. Nesse vídeo do TikTok, a Fernanda dá dicas que ela tirou de um livro de pseudociência. Ele tem aqui muitas técnicas para reprogramar o subconsciente, chamado Psicologia da Alma. Ele também fala sobre hipnose, fala sobre os chakras, manifestação, várias coisas. Várias coisas. Mas eu gosto mais de um outro vídeo em que ela dá conselho para os shifters lidarem com os psicólogos deles. Eu recebo muito essa pergunta de várias pessoas, né, falando que querem falar para os seus psicólogos sobre shifting e tem medo, né? O que eu gosto desse vídeo é que ela vai se dando conta do que está falando e meio que mudando de opinião enquanto fala. Primeiro, ela diz para todo mundo abrir o jogo. E eu sempre aconselho que vocês contem. Depois, dá um passo atrás. Mas eu não acho que eles vão realmente considerar o shifting como real. Ainda assim, é importante que vocês possam falar qualquer coisa para o seu psicólogo, sua psicóloga, porque se você não puder falar para o psicólogo, então você não está conseguindo fazer terapia, sabe? E isso ele vai provavelmente levar como um dado para entender você melhor, para entender seus pensamentos. A maioria vai ver como uma fantasia.
Agora, quase ninguém vai te dizer que você é doido por causa disso. Fique tranquilo. Agora, Assim que ela fala isso, uma sombra de dúvida paira no vídeo. o que é considerado perigoso? É quando as pessoas têm alucinações, delírios. Tipo, achar que tá namorando o vilão do Harry Potter? Dependendo da linha do seu psicólogo, pode ser que ele fique preocupado com isso. De fato. Mas isso quer dizer que ele é um bom profissional, ele tá preocupado com você. Mas aí eu escolho o da linha preocupado ou da linha não preocupado? Se você achar que ele está te julgando, então daí é importante primeiramente você falar para ele que você acha que ele está te julgando e vocês conversarem abertamente sobre isso. E se você achar que isso continua, esse julgamento, então daí considere trocar de profissional. Talvez mais pra linha do não preocupado, então. Existem muitas linhas teóricas dentro da psicologia. A linha analítica de Jung, Que coincidentemente é a linha que ela segue. que está mais conectada com a física quântica. Pelo contexto todo da fala da Fernanda e do assunto em questão, eu me arriscaria a dizer que essa relação tem mais a ver com a física quântica da Marvel do que com a física quântica do Stephen Hawking. Mas é só uma suposição. E com essa noção de nós sermos o todo, nós sermos uma consciência. Então, os psicólogos da linha analítica ou da transpessoal vão conseguir entender melhor, pelo menos teoricamente, e te acolher, né? Mas de qualquer forma, um bom psicólogo sempre consegue te acolher. A Fernanda Correia hoje tem 35 anos e dá conselhos sobre shifting em vídeos do TikTok que podem ser assistidos por qualquer um. E nesses vídeos ela se identifica como psicóloga e como shifter. E é evidente que quando crianças e adolescentes em busca da entrada secreta para uma realidade ideal assistem aos vídeos dela, fazem isso com um olhar de admiração. Você se enxerga num papel de ter uma responsabilidade como psicóloga na comunidade, de falar sobre essas coisas e de como você entende elas para esses jovens, principalmente? Eu tento levar isso como um hobby na minha vida, mas se eu tenho outros conhecimentos para agregar, né, eu posso contribuir. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem muito acesso, né, a muitos conhecimentos e não está ainda numa idade madura, esses conhecimentos da espiritualidade, de outras realidades, de realidades paralelas, ou essas grandes perguntas filosóficas, né, de quem que eu sou, o que é real, para onde eu vou, essas perguntas podem mexer profundamente com a gente e exigem que a gente tenha uma estrutura de ego, assim, né, uma personalidade bem formada para não se perder no meio disso, né, para conseguir distinguir, né, o que é real, o que não é, e continuar funcional nessa realidade, né. A principal preocupação que as pessoas teriam seria por que alguém gostaria de ir para outra realidade, né, uma fuga, digamos assim. E daí eu incentivo muito eles também a tentarem viver o melhor que eles podem viver aqui também, né, independentemente da realidade onde eles estiverem, porque isso de querer fugir, né, ou de querer desesperadamente mudar e ir para um outro lugar, né, significa que a pessoa provavelmente, eu sei que não é todos, mas muita gente provavelmente esteja em sofrimento, né, e esteja assim querendo uma solução. Então é importante que se busque ajuda também. Durante toda a 1 hora em que conversou com a Laura, a Fernanda se manteve nessa estranha posição, com um pé em cada canoa, sem dizer que o shifting é um problema, sem dizer que não, dizendo que o shifting existe, mas que cada um tem de ser livre para entender o fenômeno como quiser. Até quando o assunto é perma-shifting e respawn, ela continuou lá, se equilibrando nas duas canoas argumentativas. Você dizer que você vai permanentemente para uma outra realidade, né? Nunca vai ter como você saber, porque se alguém foi permanentemente não voltou. Então, não tem como a gente comprovar, mas ao mesmo tempo é preocupante a gente entender, pensar assim que alguém queira mudar permanentemente, né? Quer dizer, depende do ponto de vista do que seria preocupante, mas por que essa realidade aqui tá tão ruim assim, né? Aqui, importante fazer a ressalva de que a Fernanda não fala que conseguiu shiftar,
o que não impede que ela trate o fenômeno como real. De qualquer forma, a Fernanda, claro, está disposta a oferecer ajuda no consultório dela. Na psicologia analítica, a gente acredita que o paciente se beneficia da personalidade do psicólogo também. Então, nesse sentido, eu ter vários interesses, como o shift, a espiritualidade, a meditação, eu divulgar isso, né, vai ajudar com que as pessoas que têm interesses semelhantes se sintam mais à vontade e me busquem justamente por causa disso. E assim, a gente chega à segunda resposta. Tem um monte de gente que usa a própria posição de autoridade, um diploma de psicologia, uma capacidade maior de comunicação, uma narrativa envolvente, alguns anos de vida a mais, para dizer que esse fenômeno é real. E claro que tem gente que ganha dinheiro com isso, aumentando o público no consultório, monetizando vídeos no YouTube ou simplesmente vendendo curso de shifting. Uma pessoa que se autodenomina PG espiritualista, por exemplo, dá um curso que inclui uma tal expansão da consciência que tem cheiro, gosto e cara de shifting, pela bagatela de R$250. Agora para por um instante e pensa sobre isso. Você está na adolescência, aquela época da vida em que tudo parece inadequado e incômodo, aí você encontra a salvação. Uma espécie de paraíso em vida onde você pode ser o que você quiser. O único problema é que quando você tenta ir para esse paraíso para onde está todo mundo indo, você simplesmente não consegue. A Júlia falou sobre uma conversa específica que exemplifica bem essa questão. Uma pessoa que eu conversei no privado, por exemplo, que foi uma das que eu mais conversei, ela me falou que agora ela tava meio de boa, assim, sobre eu não pra DR. Ela tava menos frustrada que ela não tinha conseguido ir ainda, porque ela tinha conseguido acertar umas coisas na vida dela, e agora ela não precisava mais fugir dessa realidade. Ela falou literalmente isso na mensagem pra mim: eu não preciso mais fugir pra DR. Antes de terminar, eu tenho uma boa notícia que vem da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É que o Ciência Suja está com temporada nova. E se você não conhece o Ciência Suja, eu recomendo fortemente. É um podcast no mesmo formato da Rádio Escafandro, nesse esquema de áudio documentário, mas focado em mutretas, fraudes e picaretagens do mundo da ciência. Procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio predileto. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 115 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Gabriela do Espírito Santo Oliveira e eu tô falando de São Paulo, capital. Esse episódio contou com a reportagem de Júlia Magalhães e Laura Miranda e teve apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é de Vitor Coroa. A trilha sonora tema é de Paulo Gama. O design das capas é de Cláudia Funari. A direção, o roteiro e a edição são de Tomás Chiaverini.